E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um personagem pouco conhecido dos quadrinhos e dessa vez vamos falar de um personagem da Marvel. Trata-se do Sonâmbulo ou Sleepwalker, esse personagem aí que ele atua nas suas próprias aventuras. Ele tem mais ou menos ali o seu próprio mundo dentro do universo da Marvel, interagindo muito pouco com outros personagens, mas que ainda assim ele se envolve em alguns eventos da Casa das Ideias. Então vamos falar sobre esse personagem hoje, lembrando que esse vídeo foi sugestão do inscrito, do Lucas Ribeiro Pontes. Agradeço demais pela sugestão. Então vamos falar sobre mais esse personagem da Marvel, o Sonâmbulo. A estreia do Sonâmbulo vai acontecer na revista Sleepwalker número 1 de abril de 1991. Os sonâmbulos, eles são criaturas que agem como policiais. Eles trabalham para enfrentar qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de supervilão que ameace o mundo dos sonhos, que ameace os sonhos dos seres humanos. Então, basicamente, qualquer ser que tente invadir as mentes dos humanos enquanto eles dormem tem que lidar com os sonâmbulos. Esse sonâmbulo que a gente vai falar especificamente é uma pessoa, um ser que foi enganado pelo seu arqui-inimigo, o chamado Cobweb, e ele entrou dentro da mente de um rapaz chamado Rick Sheridan e acabou ficando preso dentro da mente desse rapaz. E aí o sonâmbulo ele ficou preso no sonho do Rick. Eles tiveram um confronto dentro dos sonhos do Rick Sheridan, até que em um dado momento o Rick ele arranca o imaginador do sonâmbulo. O imaginador é um dispositivo parecido com um distintivo que tem como objetivo teletransportar os sonâmbulos de volta para o Mindscape, que o Mindscape é um mundo onde vivem os sonâmbulos. E isso fez com que a situação ficasse ainda mais estranha, porque os dois que já estavam bastante unidos por conta do aprisionamento do sonâmbulo, eles passaram a ficar cada vez mais unidos e compartilhar a mesma vida. O sonâmbulo e o Rick, eles passaram meio que a ter uma relação simbiótica ali, mais ou menos parecida com o que o Venom tem com o Ed Brock, mas com as suas próprias características, como por exemplo, o fato de que o sonâmbulo ele só se manifesta quando o Rick está dormindo. Quando o Rick dorme, o sonâmbulo consegue ir para o mundo real, e quando o Rick acorda, o sonâmbulo desaparece da vida real. Então o Rick ele passou a conviver ali com o sonâmbulo se manifestando quando ele ia dormir, ou então muitas vezes quando o Rick ia dormir, o sonâmbulo se manifestava no sonho do Rick. E aí nesse momento eles passaram a ter uma conversa, O Rick mandou ali o jutsu da conversinha, eles passaram a bater um papo, e com o passar do tempo o Rick e o sonâmbulo eles passaram a agir como parceiros, passaram a ser grandes amigos e passaram a ter aí essa grande amizade e parceria. Bom, como eu já disse no início do vídeo, o sonâmbulo ele costumava agir contra inimigos que raramente apareciam ou que não apareciam em outras histórias da Marvel. Eram personagens muito característicos e muitos deles bastante bizarros, como é o caso, por exemplo, do 8-Ball, do Bola 8, que é um bandido aí que tem uma cabeça aí com a bola de bilhar, e que não apenas isso, mas tudo nele é temática de sinuca. Inclusive ele muitas vezes ele luta usando taco de sinuca. É uma coisa muito curiosa, esse vilão, coisas da Marvel. Tem também o vilão Bookworm, que é um rapaz que consegue materializar qualquer coisa que ele escreve. Então ele escreve qualquer coisa no livrinho dele, aquela coisa se materializa. É um poder meio apelão esse daí, Também temos a Chain Gang, que é um grupo de fugitivos que estão aprisionados por uma corrente. Eles estão unidos através de uma corrente e utilizam ataques de corrente. E também tem a cantora Lullaby, que tem a capacidade de colocar as pessoas para dormir. Lullaby significa cantiga de niná em inglês, e é curioso porque esse
poder dela basicamente ajuda mais o Sonâmbulo do que atrapalha. O primeiro vilão que o Sonâmbulo vai enfrentar é justamente o Bola 8. Ele vê o Bola 8 Cóptero, aí essa coisa bizarra que vocês estão vendo, e ele vai até o Bola 8 questionar o que é que ele estava fazendo, sendo que o Bola 8 naquele momento ele estava cometendo um assalto. Então o Bola 8 ele consegue derrubar o Sonâmbulo, porque devido ao fato do Sonâmbulo estar flutuando no céu, ele estava mais fraco. É uma fraqueza aí que aparece nessa história e que depois nunca mais aparece, tipo a pata do dragão do Shiryu, naquela luta contra o Seiya. E o Sonâmbulo ele é derrubado, e aí o Bola 8 ele explica por que as pessoas cometem crimes no ponto de vista dele, né? E por que ele estava cometendo aquele crime. E aí o Bola 8 ele consegue derrubar o prédio em cima do Sonâmbulo. Porém, quando o Sonâmbulo cai no chão, e depois que o prédio cai em cima do Sonâmbulo, ele consegue se levantar dos escombros, já que ele recupera os seus poderes, e aí ele consegue derrotar a gangue do Bola 8. Também tem uma temática ali de bilhar, mas quando ele vai capturar o pessoal do Bola 8, né, que estava fugindo aí no seu Bola 8 Cóptero, o Rick acorda e o Sonâmbulo simplesmente desaparece, deixando os vilões escaparem. E é curioso que esse é o primeiro de vários encontros que vão acontecer entre o Sonâmbulo e o Bola 8. O Bola 8 é meio que um arquirrival do Sonâmbulo. Quer dizer, na verdade não é um arquirrival, porque tem outro personagem que consegue ter uma inimizade ainda maior com o Sonâmbulo, que é justamente o Pesadelo. O Pesadelo, que foi cogitado que seria o vilão ali da WandaVision. O Pesadelo ele é um grande inimigo não só do Sonâmbulo, mas de todos os sonâmbulos, todos os Sleepwalkers. E isso acontece porque o Pesadelo ele tem a habilidade de controlar as pessoas através dos sonhos delas. Então ele está constantemente invadindo os sonhos das pessoas. Mas como ele não conseguia lidar com os sonâmbulos, ele decidiu lidar com o Sonâmbulo, já que o Sonâmbulo tem um hospedeiro humano, no caso o Rick. Então o Pesadelo ele entra na mente do Rick e utiliza de seus poderes de pesadelos para enlouquecer o Sonâmbulo. Ele queria com isso conseguir a chave para ir para o Mindscape. E aí ele estava quase conseguindo acesso para o Mindscape, porém o Sonâmbulo, num sacrifício heróico, ele decide cortar relações com o Mindscape e consequentemente ele impede que o Pesadelo consiga atacar o seu povo. O Sonâmbulo teve poucas interações com outros personagens da Marvel, porém uma das interações aconteceu justamente na Guerra Infinita. Depois que o Thanos matou metade do universo, o Sonâmbulo se uniu a Darkhawk, que a gente já falou aqui no canal, Deathlock e o Cavaleiro da Lua, para que eles impedissem que o corpo do Aeon invadisse o universo. Eles conseguem cumprir a sua missão e posteriormente, depois que a Nebulosa e o Thanos são derrotados na Guerra Infinita, o Sonâmbulo se torna um dos poucos heróis que consegue se lembrar dessa saga da Guerra do Infinito. Porém, apesar dele ter a lembrança, de ter as memórias desse evento, para ele tudo aquilo não passava de um sonho. Você vê que a temática dos sonhos é bem presente na história do Sonâmbulo. Posteriormente ele também aparece na Cruzada Infinita, porém ele vai ter um papel maior em 2018 na Segunda Guerra Infinita. Nessa história ele entra no sonho da Requiem, que é nada mais nada menos que a Gamora. Ele entra no sonho da Gamora e aí ele precisa ir atravessar as pedras do infinito, e ele vai entrando nas joias do infinito até chegar na joia da alma, que é a joia que mantinha as almas de muitas pessoas do universo que tinham sido aprisionadas justamente pela Gamora. Cada uma das pedras representa uma realidade, e aí o Sonâmbulo precisa atravessar todas elas para conseguir chegar na pedra da alma, para conseguir libertar as pessoas que estavam aprisionadas nessa pedra. Por fim, temos a participação do Sonâmbulo na Guerra Civil. Na Guerra Civil teve a questão da iniciativa, né? Tinha aquela lei dos
dos super-humanos que tinham registro, que o Tony Stark era a favor do registro e o Capitão América era contra o registro dos super-humanos por parte ali do governo dos Estados Unidos e das Nações Unidas. O Sonâmbulo, ele entrou pro grupo do Tony Stark, ele entrou pro grupo do Homem de Ferro, né? Ele apoiou a iniciativa, ele apoiou o registro, ele inclusive trabalhou junto com o Machine Man e o Agente Sam na Operação Lightning Storm. Bom, essa foi a origem, né? Foi a origem aí do Sonâmbulo, né? Mais um personagem pouco conhecido da Marvel. Vamos falar dos seus poderes e de suas habilidades, mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E também deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é interessante e compartilhe para mais pessoas na tela inicial. Futuramente nós teremos novidades no canal, então fiquem ligados. Bom, agora a gente vai falar sobre os poderes e as habilidades do Sonâmbulo. Bom, o Sonâmbulo, na forma de Sonâmbulo, ele tem os seus poderes derivados da sua fisionomia de sonâmbulo, pelo fato dele ser um sonâmbulo. Então, isso acaba garantindo poderes especiais a ele, que são os seguintes. Ele tem força sobre-humana, já que ele consegue levantar e até arremessar carros. Ele tem durabilidade sobre-humana, inclusive sendo capaz de tancar um soco do Hércules, né? Porque o Hércules da Marvel também é bem forte, assim como da mitologia. Ele tem reflexos sobre-humanos, vigor sobre-humano, visão sobre-humana, habilidade do Warp Gaze, que é uma espécie de raio que ele consegue utilizar para alterar a forma dos objetos. Ele consegue alterar a forma dos objetos físicos. Ele também tem voo, fator de cura regenerativo, amplificador de poder mental e absorção de energia mental. Juntamente com esses poderes, ele combina também com sua expertise em combate. Ele é especialista em combate corpo a corpo. No entanto, o Sonâmbulo ele tem também algumas fraquezas, que são duas mais precisamente. A primeira é o fato de que sempre que o Rick Sheridan acorda, ele desaparece. Então, enquanto o Rick Sheridan dormir, ele pode atuar. A partir do momento em que o Rick acorda, o Sonâmbulo desaparece. Já a segunda fraqueza é que o Sonâmbulo ele é viciado em alguns tipos de luz. Ele tem um vício em relação a alguns tipos específicos de luz. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre o Sonâmbulo. O que é que você achou desse personagem? Você acha que tem alguma chance do Sonâmbulo aparecer em alguma história futura do CM? Apesar de que provavelmente o CM vai passar por reboot agora. Mas enfim, você acha que tem alguma chance de lançarem pelo menos uma one shot, one shot não, porque o one shot é em mangá, né? Pelo menos, sei lá, um filme curta-metragem, média-metragem, que nem fizeram com o Lobisomem da Noite, só que agora com o Sonâmbulo? Comenta aqui embaixo e eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!